Olá, estudantes. Aqui é o professor Alexandre Wegner. Tem mais uma solicitação de aluno aqui, sobre a questão 39 da página 102 do livro Conexões com a Matemática, volume 1 da Editora Moderna. Eu já tenho outros vídeos também nesse canal que explicam como se encontra o domínio das funções dadas pelas leis a seguir, sem fazer muita conta, dizer quem é o domínio da função, tá? Já tem outros vídeos no meu canal que explicam como faz isso, mas eu vou atender essa questão. Observe aqui, f de x é igual a raiz cúbica de x ao quadrado menos 5. Considerando que as raízes cúbicas têm domínio infinito, tanto para o lado negativo como para o lado positivo, observa-se que para esse x aqui eu posso colocar qualquer valor de x que vai dar certo e vai ter raiz cúbica. Então, automaticamente, neste caso, o domínio da função é todos os reais. Observe essa outra situação aqui, f de x igual a raiz quadrada de 2x mais 1. Raiz quadrada só existe para valores maiores ou iguais a zero. Então, para eu saber certinho o domínio dessa função, eu preciso verificar valores para 2x mais 1 seja maior ou igual a zero. Opa, tem uma inequação, né? O mais 1 pula para o outro lado, fica menos 1. Vou dar um jeito de isolar o x, ou seja, o 2 que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, ou seja, x maior ou igual a menos 1/2. Para qualquer valor maior ou igual a menos 1/2, esta função existe, porque eu terei valores maiores ou iguais a zero. Então, tecnicamente, aqui eu escrevi conjunto de solução, mas na verdade é o domínio da função, né? Que é igual ao conjunto de solução, ou seja, x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1/2. Olha essa outra aqui. H de x é igual a menos 2x mais 3, dividido pela raiz quadrada de 1 menos x. Conforme a questão anterior, raiz quadrada só existe para valores maiores ou iguais a zero. Mas como essa raiz quadrada está no denominador, não pode ser zero. Então, esse 1 menos x pode ser simplesmente maior do que zero. Porque se for zero, esta função deixa de existir, porque não existe divisão por zero. Então, como ainda temos uma raiz quadrada aqui embaixo, então tem que ser valores apenas maiores do que zero. Ou seja, jogo 1 para o outro lado e ficou menos 1. Menos x maior que menos 1, lembrando que não existe na equação com x negativo. Então, troca todos os sinais, menos x ficou mais x, a boca do maior menor muda de lado também, e o menos 1 ficou mais 1. Ou seja, essa função vai existir para valores com x menor do que 1. Então, escreve lá, domínio de h de x é igual a x pertence aos reais, tal que x é menor do que 1. Olha essa outra aqui, g de x é igual a x dividido por x mais 1. Observe que esse x de cima aqui não representa nenhum problema, ele pode ser qualquer x. Mas esse x mais 1 aqui embaixo, ele não pode ser qualquer... Esse número aqui de baixo não pode ser qualquer um. Porque o x mais 1 deve ser o quê? Para existir essa divisão. Deve ser diferente de zero, não é? Vocês concordam comigo? Que o x mais 1 não pode ser zero? Por quê? Se ele for zero, essa divisão deixa de existir. Então, simplesmente preciso verificar valores de x mais 1 que sejam diferentes de zero, ou seja, x diferente de menos 1. Então, transcrevo isso para o domínio, né? X pertence aos reais, tal que o x deve ser diferente de menos 1. Ou seja, colocando qualquer valor aqui que seja diferente de menos 1, esta função vai existir. Observe essa outra aqui também, raiz cúbica de x mais 1 no denominador. Se tivesse em cima, poderia ser qualquer real.
Como está embaixo, não, esse x mais 1 não pode ser zero, ou seja, o x mais 1 deve ser diferente de zero, porque não existe 1 dividido por zero. Ó, não existe 1 dividido por zero. Então, o que tem que acontecer? Se fosse pela raiz cúbica, poderia ser qualquer número real. Mas como está no denominador, esse x mais 1 deve ser diferente de zero, ou seja, resolvendo isso, x deve ser diferente de menos 1. Logicamente, o domínio dessa função vai ser o quê? X pertence aos reais, tal que o x é diferente de menos 1. Então, bons estudos para vocês, sucesso da operação, não esqueçam de estudar. Forte abraço.